pelo seu semblante, não há tantas visões diferenciadas? Não, na verdade... Por que o senhor vai divergir, pastor? Vamos divergir. Na verdade, não. Eu quero dicotomizar o tema, ou seja, trazer uma outra vertente baseado no que os pastor Silas e o William colocaram. O que ocorre é o seguinte, eu concordo com a vaidade, porém a vaidade tem que ser bem interpretada. O pastor William já deu uma avançância na ideia, porque vaidade é o que vai com a idade. Tá? A idade vai passando, o cara vai perdendo. Na vida, coisas perdem e ganham sentido. Tá? Coisa de menino? Coisa de menino, é isso aí. Porque Paulo, isso aí é amadurecimento, imaturidade e tal. Eu vejo o seguinte, eu vejo que dicotomizar é o seguinte. Primeiro, uma coisa é a questão doutrinária, outra coisa é a visão de igreja. Então a gente tem que dicotomizar isso, porque doutrina, aí eu fecho ali com Silas, que aspecto. O corpo doutrinário, o cristianismo bíblico, é um só, independente das denominações. Toda igreja que não reza nos 4 princípios da fé cristã, ela é aceita. Se ela não tiver Jesus como único e suficiente Salvador, está fora. Se ela não tiver o Espírito Santo como Deus, terceira pessoa da Trindade, está fora. Se ela não tiver a Bíblia como a única e inerrante verdade da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, está fora. E se ela não reconhecer que Deus é uma trindade, que é uma doutrina revelada e não concebida pela razão humana, também está fora. E deixou de ser evangélico. Ok? Agora... Só uma pequena pergunta, por favor, que não querendo interrompê-lo. Então, depois, se ele responder essas 4 coisas aí, mas fizer coisas absurdas mesmo... Vou chegar agora. Lá, então, ela vai se identificar teologicamente como uma igreja bíblica, no sentido do escopo doutrinário, mas quando ela entra, quando o William colocou muito bem, quando ela começa a praticar o animismo dentro da igreja, que é dar valor ao inanimado, ou seja, eu vou dar vida ao que não tem vida. Então aí se cria, o óleo tem poder, a água tem poder, o pedaço de pau tem poder, o gás de arruda, enfim, o que existe, tá? Salvaguardando algumas igrejas sérias, por exemplo, que utiliza o óleo da unção, salvaguardando isto. Até porque é bíblico. Isso aí. Existem os extremos. E é nesse extremo que ele colocou, correto? E eu concordo. Agora, o que nós temos que diferenciar é a questão da visão e a questão não é nem da missão, a missão é uma, mas as visões, de fato, é um pouco diferente. Porque a Bíblia, quando descreve o pastor em Apocalipse, ela faz uma alusão à metáfora da estrela. E a estrela tem 4 características: luz própria, órbita própria, direção própria, e todos estão na mesma posição. Então lá em Apocalipse, se o querido lê em casa agora, Apocalipse 1, 17, 18, Apocalipse 2, versículo 1 e 2, ele interpreta quem é a estrela, e chama o pastor como estrela, não no sentido de ser popstar, lá no sentido de Apocalipse, uma linguagem metafórica ligada ao seu contexto. Bom, vou aqui concluir. Pedro, ele, no meu entendimento, Silas, ele vai trazer a síntese disso. Em 1 Pedro 4, verso 10 e 11, Pedro fala o seguinte: se alguém serve na força que Deus supre. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E Pedro destaca que nós devemos servir de acordo com a multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11. Eu fiz aqui uma junção dos 2 versículos. Então, o que ocorre? Se é multiforme, então não é uniforme. Claro. Então você vai ter igreja praticando igreja com propósito, igreja sem propósito, igreja de célula, igreja sem célula. Não você vai ter errado rede isso. ministerial. Não, são visões e pensamentos. Não seria desculpa, Porque as não, pessoas nada. ficam bitoladas e arrumando confusão com o modelo de igreja. São visões. Não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, que é obrigatório fazer aquilo ou deixar de fazer. São visões. Então, a gente não é robô. Então, até na igreja local, tem 2 coisas que o povo não entende. Quando eu dou aula de liderança, o que eu falo? Nós temos que ser unânimes nos ideais, mas nós temos diversidade de ideias. Porque se eu não posso expressar ideia, então é ditadura da opinião. Eu não posso expressar o que eu penso. Então, uma coisa é você... Porque Deus nos deu habilidade, capacidade, competências, qualidades, dons naturais, e aí entra o que você colocou, que já é, não vou dizer nem tanto, tem o lado do que o Silas colocou, que é a palavra vaidade, mas também tem um lado do ciúme e de outros fatores. Questão de comparação, competição. Isso aí, que envolve. Então, amados, o que acontece?
questões teológicas que geraram briga no passado. Calvinismo, arminianismo, se o cara é pré-milenista, amilenista, pós-milenista. Na verdade, eu percebo que ainda há uma grande gama de evangélicos ainda tentando sustentar a briga, mas não existe mais briga. Nós estamos no tempo da graça, do entendimento melhor e daqueles que... Então, se tiver conhecimento da palavra, vai ter unidade em Cristo. Agora, rapidinho, pastor Renato, o que o Silas colocou é sério. Dia da Bíblia, as igrejas se unem. Tá difícil, é verdade. É verdade. A gente, eu costumo dizer, eu sou um pastor batista que me relaciono com tudo que é igreja evangélica. Tudo que é igreja evangélica. Eu recebo gente em todo lugar no gabinete, tá ali o pastor no companhia que sabe disso. A gente recebe pastor de tudo que é denominação. Faço trabalho para todo mundo, porque a visão é visão de reino. Sim. Então é isso que está faltando, visão de reino. E quando as pessoas, quando nós estivermos nos encontrando com o nosso mestre, vai ter um monte de... Eu não falei que eu estava certo? Então, na verdade, o importante é que todos nós estaremos lá, mas alguém vai estar certo. Mas o mais importante é que estaremos do lado do nosso mestre. Vou fazer o seguinte, pastor Silas, por favor, essa questão... Pastor William já falou? Já falei? Então vou voltar aqui com o pastor Silas. Pastor Silas, me diga uma coisa. Essas visões diferenciadas, então a gente já... Pastor Ayrton separou aqui bem, né? A questão das doutrinas e das questões das visões. O senhor acha que essas questões atrapalham mais do que ajudam? Atrapalham porque, eu vou voltar àquele princípio da questão da vaidade. Eu faço da forma, eu concordo com a Ailton, a doutrina, a igreja vive uma unidade. Nós somos criticados porque nós não temos um líder mundial, sim, igual a igreja católica tem, que é o Papa, né? Tem ali os seus bispos, arcebispos e toda aquela divisão da igreja católica. E nós não temos. Mas eu sempre digo o seguinte,